Olá, boa noite. O Ministério da Agricultura diz que 3 dos 6 casos suspeitos de gripe aviária foram descartados. Granjas do Ceará, Santa Catarina e Tocantins ainda são investigadas. Supremo Tribunal Federal começa a ouvir testemunhas da ação penal que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe. E você vai ver também. Violência no Rio de Janeiro. Policial é morto em ação contra a fábrica clandestina de gelo. Tiroteio assusta moradores e estudantes da Cidade de Deus. Ensino EAD limitado. Ministério da Educação define que cursos de medicina, direito e outras 4 graduações não podem ser à distância. Vacina contra a gripe. Com a alta de casos de influenza no país, cidade de São Paulo amplia a imunização para toda a população acima de 6 meses de idade. A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura pelos criminosos que mataram um agente da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Ele participava de uma operação contra fábricas irregulares de gelo quando foi baleado com um tiro na cabeça. Era para ser uma fiscalização de rotina da Delegacia do Consumidor em uma fábrica de gelo na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Mas se transformou em mais um capítulo da violência. Os agentes foram recebidos a tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça do policial José Antônio Lourenço, lotado na Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Ele foi socorrido pelos colegas e levado para um hospital da região. O agente da CORE foi baleado quando participava de uma ação que investiga a venda de gelo contaminado nas praias da zona oeste do Rio. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Logo depois da confirmação da morte do agente, a Polícia Civil iniciou uma nova operação na comunidade em busca dos autores do crime. A ação envolveu várias delegacias especializadas. Por causa de um novo tiroteio, um trecho da linha amarela foi interditado nas proximidades da comunidade. Criminosos também colocaram fogo em barricadas nos acessos. Da janela de uma escola era possível ver a movimentação da polícia. E em meio ao fogo cruzado, os alunos tiveram que se proteger no chão. Outros voltaram para casa. O que seria inadmissível em qualquer lugar que não fosse uma favela, aconteceu mais uma vez hoje na Cidade de Deus. Crianças sendo colocadas no pátio, no corredor, em salas mais distantes das janelas. Nós do CEP fazemos aqui a nossa manifestação contra essas operações policiais que acontecem ao redor das escolas, sem que as escolas sejam avisadas com antecedência, para que liberem os alunos, para que não comecem o dia letivo. A Polícia Civil apura se os responsáveis pelas fábricas de gelo têm ligação com o tráfico ou a milícia e busca os responsáveis pela morte do agente da CORE. José Antônio Lourenço já foi subsecretário de Ordem Pública da cidade e era o atual diretor jurídico do Sindicato de Policiais Civis. O traficante Tuta, apontado como braço direito de Marcola do PCC, já está na penitenciária de Brasília. Ele foi preso na última sexta-feira na Bolívia. Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, estava foragido desde 2020. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A negociação para a transferência foi coordenada pelo Ministério da Justiça em parceria com o Itamaraty. O governo boliviano concordou em expulsar o criminoso para agilizar o processo, sem necessidade de extradição. Aproveito a ocasião para agradecer não apenas às autoridades bolivianas, sejam elas judiciais, sejam elas policiais, mas também às autoridades políticas que compreenderam a importância dessa cooperação internacional no que diz respeito ao combate ao crime organizado, especialmente no que trasladaram imediatamente, sem maiores delongas e sem maior burocracia, este procurado da Justiça brasileira para o Brasil. A transferência teve um forte esquema de segurança com mais de 50 homens. Por enquanto, Tuta ficará no Presídio Federal de Brasília, mesmo lugar onde está Marcos Camacho, o Marcola, principal líder do PCC.
O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que não haverá contato entre os criminosos. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje o influenciador Vitor Vieira Bellarmino. Ele é acusado de atropelar e matar um homem que tinha acabado de se casar. Vitor era procurado desde julho do ano passado, quando o caso aconteceu. Hoje, ele se entregou em uma delegacia. Fábio Toshiro Kikuta tentava atravessar a avenida em frente à Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, quando foi atropelado pela BMW dirigida pelo influenciador digital, que fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo mostrou que a professora Fernanda Bonin, morta no final de abril na zona sul da capital paulista, não foi dopada antes de ser estrangulada. Segundo os peritos, não houve abuso sexual. No exame toxicológico não foram encontradas substâncias entorpecentes ou vestígios de álcool no sangue da vítima. Fernanda foi encontrada morta num terreno baldio no dia 28 de abril. 5 pessoas suspeitas do crime já estão presas. Entre elas, a ex-mulher da professora, apontada pela polícia como mandante do crime. E o homem que levou um tiro de um delegado na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, precisou amputar a perna. A cirurgia foi no fim de semana. De dentro do hospital, Emanuel Pedro Apori, de 26 anos, gravou um vídeo. Conseguiram o que tinham. Se não matam, alejam. E talvez meu erro foi querer ajudar em ter empatia por alguém que não merece. Não dei em cima de ninguém, respeitei a todo momento e por mais que demore, a verdade tarda, mas não falha. A família da vítima não autorizou o hospital a divulgar o estado de saúde do paciente, mas o advogado dele falou que a situação ainda é delicada e que ele está abalado. A saúde mental também dele está bem abalada em relação a isso, junto com aquela cirurgia também foi arrancada do Emanuel. Nós temos um sofrimento intenso ali, Emanuel, ele não está bem. O crime aconteceu durante uma festa no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha, no dia 5 de maio. O delegado Luiz Alberto Braga esperava a vítima próximo ao banheiro. Emanuel foi abordado, empurrado e levou um tapa. Ele revidou e o policial atirou. A confusão teria sido motivada por ciúmes. O delegado disse à polícia que a companheira dele estava sendo importunada e que agiu em legítima defesa. Ele foi afastado das atividades por 120 dias. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa continua com as investigações. Depoimentos já foram colhidos e as imagens são analisadas. Aquele era o procedimento correto, é assim que funciona. Esse é o padrão da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Para o senhor, o delegado praticou qual crime? Tentativa de homicídio. Um acidente com um elevador de carga matou 3 funcionários de uma obra na zona oeste de São Paulo. As vítimas, que tinham entre 20 e 43 anos, caíram de uma altura equivalente a 10 andares. Eles eram funcionários da BRZ Construtora, empresa responsável pelo empreendimento. A prefeitura diz que a obra tem alvará de aprovação. Em nota, a empresa afirmou que as causas do acidente estão sendo investigadas pela perícia técnica da Polícia Civil. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a ouvir as testemunhas de acusação no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Elas são ligadas ao chamado Núcleo 1, que reúne o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados próximos ali do entorno dele. O repórter Igor Damasceno acompanhou a sessão e tem os detalhes ao vivo. Oi, Igor, boa noite. Essa primeira sessão, aliás, foi até marcada por uma bronca, do ministro Alexandre de Moraes, em um dos depoentes, que é justamente o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes. Ele disse, você não pode mudar seu depoimento, porque ou você mentiu na Polícia Federal ou está mentindo agora, tem que escolher. Mas nos conte, narre os principais pontos dessa sessão, por favor. Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, os depoimentos das testemunhas marcam o início da chamada fase de instrução
penal. O depoimento mais aguardado foi justamente do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele não aderiu ao golpe e, portanto, acabou enfraquecendo o plano. Freire Gomes reafirmou que os comandantes das forças foram chamados para uma reunião onde foi discutida a chamada minuta do golpe. Ele disse em depoimento que alertou o então presidente Jair Bolsonaro dos riscos caso o presidente saísse dos limites legais. Foi aí então que começou aquela bronca do ministro Alexandre de Moraes, mas depois tudo seguiu nos conformes. O ex-comandante também disse que participou de mais uma reunião, dessa vez no Palácio da Alvorada, onde foram discutidos temas como garantia da lei e da ordem, também estado de sítio e estado de defesa. 3 mecanismos, os quais, de acordo com Freire Gomes, seriam utilizados para que Bolsonaro não saísse do poder em 2023. Mas teve outros depoimentos, nós tivemos outros depoimentos que também chamaram a atenção. Éder Lindsey Magalhães, analista de sistemas, confirmou que as urnas eletrônicas são seguras. Ele trabalhou naquele Instituto Voto Legal para comprovar falhas nas urnas eletrônicas. Ele acabou dizendo, então, que essas falhas não foram acarretadas, não foram encontradas. Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador da Polícia Rodoviária Federal, afirmou que ouviu uma ordem do então diretor de operações da PRF, o Jairlon Henrique Moura, para que o órgão atuasse para reforçar as abordagens em ônibus e vans nas rodovias brasileiras durante o segundo turno das eleições de 2022, atrapalhando então o fluxo de eleitores durante o segundo turno. Olha, eu lembro a vocês que o núcleo 1 da suposta trama golpista inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, que assistiu a todos os depoimentos. Nós, inclusive, preparamos uma reportagem sobre o perfil dos depoentes. Veja os detalhes. A primeira turma deve ouvir 82 depoimentos até o dia 2 de junho. Os indicados pela acusação são os primeiros a prestar depoimento. Depois será a vez das testemunhas dos réus que colaboraram com as investigações, como o tenente-coronel Mauro Cid. Por último, será a vez das testemunhas de defesa de cada um dos réus. Hoje foram ouvidos Éder Lindsey Magalhães Balbino, dono de uma empresa que teria auxiliado na produção de material com suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas. Clebson Ferreira de Paula Vieira, servidor que teria elaborado planilhas supostamente utilizadas pelo ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para mapear a movimentação de eleitores no segundo turno das eleições de 2022. Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que teria atuado para dificultar o deslocamento de eleitores. E também Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que, segundo a PGR, não aderiu ao suposto golpe e foi crucial no fracasso do plano. Os depoimentos são colhidos por videoconferência e não são transmitidos. Hoje é o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, uma data para lembrar a importância de um gesto que salva vidas. Mirela é mãe de uma bebê prematura que está internada na UTI neonatal. Mesmo diante das dificuldades, ela decidiu doar leite para ajudar outras mães na mesma situação. Muito leite, né? Muito leite, só tenho ela. Dava para tirar, sempre quando o peito tá já vazando, já vou tirando, já vou colocando na geladeira e as meninas já já guarda, né, para outras crianças. É muito gratificante doar, saber que eu estou ajudando outras bebês, que no começo a minha também foi ajudada. É muito gratificante. O leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê. Especialistas o chamam de padrão ouro. Rico em nutrientes e fácil de digerir, ele fortalece o sistema imunológico e protege contra doenças. Aqui nesta unidade de saúde, as doações ajudam a garantir a nutrição de recém-nascidos internados em UTIs e berçários. Ele é rico em anticorpos, gorduras, sais minerais, vitaminas, tudo que o bebê precisa para sair da gravidade numa unidade neonatal e para ganhar peso mais rápido e crescer saudável. Segundo o Ministério da Saúde,
O leite materno pode reduzir em até 13% a mortalidade de crianças menores de 5 anos por causas evitáveis. Em 2024, mais de 193 mil mulheres doaram cerca de 245 mil litros de leite materno, beneficiando mais de 219 mil bebês prematuros e de baixo peso internados em UTIs no Brasil. Quanto mais você tira, mais leite a mulher produz, né? Então é muito importante, aumenta o vínculo também com o seu bebê, né? E assim, saber que está podendo ajudar outros bebês, isso é muito gratificante para elas. Um mês, né, no Dia Mundial de Doação de Leite Humano, né, que é uma data alusiva a essa doação, fazemos um incentivo maior, né? O Brasil tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. A filha do Francisco nasceu prematura e precisou receber doação de leite para crescer saudável. Então precisou do leite para estar bem com saúde. Também precisou do leite, exatamente, com certeza. Começou hoje em São Paulo a vacinação contra a gripe para adultos e crianças acima de 6 meses. O objetivo é combater o aumento do número de casos da doença. Este posto de vacinação no centro de São Paulo amanheceu cheio. Muita gente aproveitou esse primeiro dia para tomar a vacina. Gustavo veio com a família, incluindo a pequena Beatriz, de 8 meses. É importante a gente cuidar, ter saúde. É um privilégio, eu acho, a gente ter condição de ter acesso a isso de maneira simples, fácil e tá bem, e poder curtir junto, tranquilo. Na capital, 479 unidades básicas de saúde irão funcionar das 7 da manhã às 7 da noite. A vacina é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos. De acordo com a Fiocruz, dos quase 57 mil casos notificados este ano, 46% testaram positivo para vírus respiratórios. Nas últimas 4 semanas, 30% dos casos positivos para vírus da gripe foram de influenza A. O número de infectados pelo vírus sincicial respiratório correspondem a 55%. Eu aproveitei e peguei a fila para também me imunizar. Segundo o Infogripe da Fiocruz, a influenza é a principal causa da morte de idosos por síndrome respiratória aguda grave. Essa alta, de mortalidade por influenza nos idosos, ela ocorre por conta, desse vírus ser mais prevalente mesmo nessa época do ano. E também a Covid-19, que geralmente era a principal causa de mortalidade nos idosos, algumas semanas atrás. Esse vírus está com uma incidência muito baixa nas últimas semanas. Então, com esse aumento da influenza e diminuição bastante importante dos casos de Covid, a gente teve essa inversão da principal causa de mortalidade nos idosos. Além da influenza, o Cássio foi imunizado contra a Covid. Olha, a gente sente segurança, eu acho que faz parte, é obrigatório, deveria ser obrigatório, porque você tem que ter respeito consigo e com os outros, então tem que se prevenir, não tem jeito. Bom, vamos conversar com o Igor Silveira, para saber como fica a previsão do tempo amanhã em todo o Brasil. Igor, a chuva tem castigado particularmente ali o litoral nordestino. Isso continua amanhã? Continua assim, viu? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Essa chuva continua amanhã, inclusive no fim de semana ela não deu uma trégua. A chuva foi tão forte e constante que uma barreira acabou desabando e ruas ficaram alagadas, como a gente observa aqui no mapa. Já choveu 25% do esperado para todo o mês de maio. Essas informações são da Defesa Civil, viu? Agora, amanhã ainda tem previsão de chuva. Isso dura para os próximos dias, não só lá em Alagoas, mas olha, em todo o litoral nordestino. No interior, o tempo fica quente, seco, abafado e não deve chover. Agora, na região norte, por causa da influência da zona de convergência intertropical, ainda tem previsão de chuva a qualquer hora do dia entre o Amazonas e o Pará. No sul do país, uma frente fria que vai ser responsável pela chuva no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, e essa instabilidade começa já nesta madrugada. Em São Paulo, a terça-feira vai ser abafada, com os termômetros marcando
29 graus, na quarta 27, na quinta a temperatura começa a despencar por causa da chegada de uma frente fria, 25 graus, e na sexta não passa dos 23. No Rio de Janeiro o sol ainda aparece, os termômetros registram 33 graus de máxima. Belo Horizonte 25 graus, não esquenta muito e não tem previsão de chuva, e Vitória, no Espírito Santo, 28 graus. No mapa das temperaturas, a gente percebe que os termômetros devem alcançar 32 graus amanhã em Manaus. No centro do país esquenta bastante, o tempo fica seco por lá, máximas de 35 graus. E no sul, por causa da frente fria, as máximas não passam dos 20 graus amanhã em Porto Alegre. Boa noite para todo mundo. Amanda Augusto. Obrigado, Igor. A partir da próxima sexta-feira, no dia 23 de maio, o INSS vai exigir biometria de aposentados e pensionistas para desbloquear novos empréstimos consignados. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A coleta da biometria será feita pelo aplicativo Meu INSS. Segundo o presidente do Instituto, Gilberto Valer Júnior, a medida tem o objetivo de mapear possíveis falhas operacionais e dar mais segurança aos processos. Quase 30% da renda dos brasileiros está comprometida com dívidas, segundo o Banco Central. Esse é o maior número desde julho de 2023. Com as contas básicas vencidas, a Elidiane só teve uma alternativa: fazer um empréstimo para conseguir pagar os boletos. Conta de condomínio, conta de água, de luz, tudo atrasado. 3 meses, nos enrolamos e aí tivemos que pegar empréstimo. Já Ana Rosa, todo mês precisa recorrer ao cartão de crédito para dar conta das despesas dela e do filho. Cartão de crédito e IPVA do carro, que ainda não terminei de pagar. A cartão de crédito tem a viagem, aí o filho vem, pega emprestado, e outro pede, e aí o bicho pega para mim, né? Fica bem pesado para mim. Estourei 10, tem 10 estourado. Cheque especial, tudo, 10 estourado. Segundo informações do Banco Central, 27% do orçamento das famílias é destinado para o pagamento de pendências financeiras, como cartão de crédito, empréstimo e cheque especial. É o maior nível desde julho de 2023, quando foi lançado o Desenrola, programa criado pelo governo federal para estimular a renegociação de débitos. A origem desse endividamento, ela tem a ver, de um lado, com uma questão mais saudável. É natural que economias se tornem mais endividadas, as famílias, porque está consumindo bens de longo prazo, bens duráveis, isso daí faz sentido. Só que quando você vê os dados, a gente vê um endividamento bastante perverso, no seguinte sentido: a alta forte do endividamento se deu justamente durante a pandemia. Com endividamento em alta, os bancos tendem a restringir a oferta de empréstimos. Com isso, as pessoas acabam recorrendo a modalidades com juros mais altos, como o cheque especial, o rotativo do cartão e o crédito pessoal. E é aí que mora o perigo. Então, o momento agora é realmente de aceitar esse processo de desaceleração, deixar isso, mapear eventuais problemas para não se tornar crônico, né, o endividamento de muitas famílias, mas sem abrir muito espaço mais para crédito. Porque, caso contrário, o Banco Central vai ter que subir mais a taxa de juros, o que, por sua vez, complica o balanço das famílias. A Regina, que já ficou endividada por muitos anos, agora prefere ficar longe de qualquer tipo de parcelamento. Prefiro juntar e comprar à vista. O cartão de crédito, que, né, como eu não soube mexer, né, quando eu vi aquele cartão com aquele limite, eu falei, vou lá. E assim foi fazendo a bola de neve. Agora que eu consegui, em 2024, eu consegui sair dessas dívidas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que, diante do atual cenário de incertezas, faz sentido manter a taxa básica de juros em um patamar mais restritivo por mais tempo. É normal que comece um pouco essa discussão que a gente começa a ver nas análises que saíram hoje, inclusive, sobre o prazo de manutenção da taxa de juros num patamar restritivo. A gente acha que isso é absolutamente normal e tem reforçado que, com as expectativas ancoradas e com o cenário que a gente tem assistido, e até com o histórico mais recente, faz sentido a gente permanecer com essas taxas de juros num patamar restritivo por um tempo mais prolongado do que usualmente se costuma praticar. E agora o assunto por aqui é velocidade, porque em Interlagos um velho conhecido foi destaque.
eletrizante. Assim foi a reta final da NASCAR. O Rubens Barrichello e o Thiago Camilo protagonizaram uma disputa acirrada. Camilo largou na pole e manteve o domínio durante toda a corrida, mas a menos de 3 minutos para o final, Barrichello assumiu a ponta e não largou mais até a bandeirada, hein? Na Copa HB20, também no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Marcos Índio venceu na categoria Pro. Na Elite, Uli Dias chegou em primeiro lugar e Samuel Deimin correu mais que todo mundo na Super. A NASCAR e a Copa HB20 voltam no fim de semana de 14 e 15 de junho no Autódromo de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. É isso, e daqui a pouquinho a gente volta então com a Série B do Brasileiro, 9h30, Coritiba e América. Vocês dois na audiência, por favor. Estaremos atentos à sua bela narração, Napoleão. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado, Naps. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, concedeu entrevista coletiva agora há pouco para atualizar as informações sobre os casos de gripe aviária no país. O repórter Rafael Felice, em Brasília, acompanhou essa coletiva e traz agora ao vivo para a gente todas as informações, né, Rafael? Boa noite para você. Oi, Augusto. Boa noite a você, Amanda, e a todos que nos assistem. Segundo o Ministério da Agricultura, 3 dos 6 casos que estavam sendo investigados desde hoje cedo testaram negativo, ou seja, os estados do Rio Grande do Sul, Sergipe e Mato Grosso não estavam com gripe aviária nesses casos. Os outros 3 casos ainda estão em análise em Santa Catarina, Tocantins e também no Ceará. Além disso, durante a coletiva também foi aberta investigação no município de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Essa investigação foi aberta durante ali a coletiva, então não tem tantos detalhes, mas esse município fica pertinho ali de Montenegro, onde a gente teve o primeiro caso. Além disso, o ministro Fávaro também defendeu a criação de um fundo nacional para emergências sanitárias, né, de animais que possam ter algum tipo de vírus, como esse caso que a gente está tendo agora da gripe aviária. Segundo Fávaro, o Brasil está fazendo um trabalho intenso para impedir que a circulação do vírus se espalhe para outras regiões e deu uma estimativa otimista para que tudo volte à normalidade. Vamos ouvir o que disse o ministro. Se a gente conseguir demonstrar nos próximos dias, e aí é algo importante, a nossa perspectiva é que quarta-feira, amanhã, acabo de desinfectar a segunda granja. E a partir de desinfectar essa segunda granja, lá onde teve o foco, o dia seguinte é o marco zero, por 28 dias. À medida que o tempo vai passando, 10 dias, 15 dias, e a voracidade deste vírus é facilmente detectável se teria outro foco. Nós vamos ter 28 dias a partir do marco zero, que é o primeiro dia depois da desinfecção total do lugar do foco, 28 dias. Se não ocorreu nenhum, significa que aquele ciclo do vírus quebrou. Até o momento, o Brasil foram interrompidas as exportações do Brasil para 46 países. Outro ponto reforçado pelo Ministério da Agricultura é que os riscos da gripe aviária a ser passada para o ser humano são quase nulos. Isso porque a transmissão do vírus pelo consumo de frango é quase nula, só se alguém acabar comendo carne crua ou mal cozida. Além disso, o Ministério do Meio Ambiente reforçou a qualidade do rastreio das autoridades brasileiras. Vamos ouvir o que disse a representante do Ministério do Meio Ambiente. A gripe aviária, ela entra no país por meio das migrações e das espécies. Nós, no Ministério do Meio Ambiente, nós estamos monitorando os ambientes naturais pelo ICMBio e pelo IBAMA, monitoramento constante, porque aquilo que o ministro Fávaro falou, ele falou sobre a credibilidade e a robustez do nosso país no mercado internacional. Essa credibilidade é diretamente proporcional à nossa capacidade de detectar essa doença em todos os ambientes, não apenas nas granjas comerciais, não apenas no eixo comercial, mas também na natureza, nos ambientes naturais, porque é de lá que ela chega e entra.
É sempre importante reforçar, como o ministro disse nessa coletiva, que o consumo de carne de frango por humanos é totalmente seguro. Você não será infectado por nenhum vírus da influenza, H5N1. Pelo contrário, essa carne cozida elimina, mata totalmente qualquer vírus, mas ele nem chegaria à mesa do consumidor, ele seria detectado antes. O IBAMA aprovou o plano de proteção e atendimento à fauna apresentado pela Petrobras como parte das ações de emergência para a pesquisa marítima da bacia da Foz do Rio Amazonas. A aprovação representa o cumprimento de uma das etapas do processo para a liberação das pesquisas. A próxima fase será a realização de vistorias e simulações de resgate de animais para testar a capacidade do plano em caso de acidentes de derramamento de óleo. O presidente Lula assinou um decreto que regulamenta a nova política de ensino à distância. A medida proíbe os cursos de medicina e outras 4 graduações à distância. As faculdades de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia só poderão ser ofertadas pelas instituições de ensino na modalidade presencial. As outras opções de curso na área de saúde e de formação de professores devem ser presenciais ou semipresenciais. Além disso, o formato EAD deve ter 20% da carga horária cumprida presencialmente ou, se for online, com aulas ao vivo, com o professor e os alunos participando de forma simultânea. Reconhecemos a importância do ensino à distância para dar acesso a milhões de pessoas no Brasil, mas o que nós estamos fazendo aqui é definir quais são os cursos que poderão ser feitos de forma presencial, de forma semipresencial e de forma à distância, garantindo qualidade e infraestrutura necessária para os nossos estudantes. Os cursos presenciais também passaram por alteração. Agora, apenas 30% da carga horária poderá ser cumprida à distância. Antes, era permitido até 40%. O decreto assinado por Lula também cria a modalidade semipresencial em cursos que exigem, além da parte online, atividades presenciais, como estágio, extensão e ensino em laboratório. O Ministério da Educação ainda vai publicar uma portaria para especificar quais cursos se enquadram no novo formato. A primeira-dama Janja rebateu as críticas que recebeu por ter quebrado o protocolo em um jantar oficial do presidente Lula com o presidente chinês Xi Jinping há uma semana na China. A fala foi durante um evento do Ministério dos Direitos Humanos sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Janja lembrou o momento em que pediu a palavra em Pequim e se defendeu por quebrar o protocolo ao falar sobre os efeitos de uma rede social chinesa. Em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você. Uma excelente noite. Nos vemos amanhã. Até lá.